Sejam bem-vindos ao 31º episódio do Folha Seca. O convidado de hoje é Carlos Gonçalves, fundador da ProEleven, uma das principais empresas de agenciamento de jogadores da Europa e, consequentemente, no plano mundial. Carlos, bem-vindo. Boa tarde, Pedro. Muito obrigado pelo convite. Já foi feito há algum tempo, mas finalmente estou aqui contigo. Conseguimos. E isso é que é importante. Fundou a ProEleven há precisamente 20 anos atrás, quando tinha 29 anos. Entre esse momento e a conclusão da sua licenciatura, na altura em Economia, que experiências é que andou a acumular? Olha, eu desde muito novo comecei a trabalhar com o meu pai, que tinha lojas de pronto a vestir, e desde os 14, 15 anos que sempre me motivou a parte dos negócios. E então ia estudando e trabalhando, acompanhando naquilo que podia, com um miúdo, acompanhando o meu pai. Com 21 anos fundei uma empresa que era as Novas Gerações, com mais dois sócios, que organizava palestras com quadros internacionais, organizava cursos de idiomas no estrangeiro, levávamos várias turmas e tínhamos contactos com várias escolas internacionais em que organizavam os summer camps, digamos assim, de línguas, de idiomas no estrangeiro. Mais tarde fundei uma outra empresa de representação de marcas ligadas também ao setor de pronto a vestir, e foi basicamente isso que fui fazendo até me ter dedicado ao futebol. Como é que se chamava essa marca do A, pronto a vestir? a empresa chamava-se, não, a empresa era das novas gerações, a outra era uma empresa que tinha várias representações de marcas, mas não era nada Não de era nada especial. especial. Mas foi uma coisa que, apesar, nunca foi uma coisa assim pensada com grande antecedência, não é? A partir de certa altura é que começou a fazer sentido, segundo aquilo que já disse. Que altura é que foi essa? Sim, Pedro, o meu gosto pelo futebol sempre foi desde miúdo. Houve uma altura em que de facto tive alguns contactos com pessoas que me puxaram também para este mundo do futebol, e como era uma situação que sempre me apaixonou, achei bom, porque não, tentar fazer algo. Falei com familiares. O meu pai foi das pessoas mais importantes para mim, que sempre me apoiou, me encorajou, mesmo sabendo que não conhecia ninguém no meio do futebol, ou tinha muito poucos contactos no meio do futebol, sempre me disse que acreditava nas minhas capacidades e deu-me todo o apoio para eu avançar. E portanto foi assim um pouco a aventura que comecei, e felizmente passado estes 20 anos estamos cá. Está a correr bem, está a correr bem. De que maneira é que as experiências que referiu há pouco é que o ajudaram ou tiveram algum tipo de influência no agenciamento ou até na intermediação? Foi como te disse de início, o facto de eu ter vivido muito de perto com o meu pai, os negócios, a vida de um empresário, motivou-me sempre para estar mais perto da área dos negócios, da área comercial. E isso foi muito importante para mim, foi uma inspiração, e foi isso que me motivou mais tarde eu também a seguir esses passos. Em relação ao futebol, foi a minha paixão pelo futebol. Fiz alguns contactos inicialmente no Brasil, comecei com alguns contactos com alguns jogadores, com algumas pessoas ligadas a essa área, mas acima de tudo aquilo que eu quis fazer foi tirar digamos que o título de agente FIFA, que na altura era para mim era o mais importante, atendendo a que não tinha de facto esse know-how, e não tinha esse passado no futebol. Quis a começar a fazer as coisas como deve ser, e começar de facto com a licença e com tudo by the book. Direitinho. E na altura também acabou por se sentir encorajado pelos casos de sucesso dos agentes portugueses no plano internacional? Não pensei muito nisso, sou-te sincero, não pensei muito nisso. Acima de tudo, aquilo que eu pensei foi no gosto que eu tinha pelo futebol, o gosto que eu tinha pelos negócios, e achar que podia conciliar uma coisa com a outra. Basicamente foi isso, foi uma experiência. Tal como eu na altura não percebia nada de escolas de idiomas, ou de organização de palestras, mas entendi que era por aí. Portanto, às vezes um pouco com aquela aventura de uma pessoa quando é jovem e achar que pode abraçar o mundo e pode alcançar as coisas, e foi um pouco isso que eu fiz. E
para além também dessa paixão, acredito que, pronto, que no processo e no início do processo também acabo por pensar sempre neste tipo de questões, que acabou por ser também, de certa forma, encorajado pelo sentimento de que o mercado na altura não estava assim tão saturado como hoje em dia, por exemplo, e que, portanto, havia ainda algum espaço para si, ou mais pelo sentimento de que poderia aportar alguma coisa de diferente no que respeita ao serviço que era prestado aos jogadores e aos clubes. É evidente que o mercado não estava tão saturado como está agora. Saturado, não sei se está saturado, há muito mais empresas, há muito mais agentes do que havia na altura, até porque havia essa dificuldade que era criada por essa barreira de se ter a licença para, digamos que oficialmente se poder considerar agente. E isso limitava muitas pessoas e muitos não queriam fazer esse investimento, quer de tempo, quer de dinheiro, enfim, quer de... Estava relacionado também com o seguro, não, não é? Com o seguro que era sim, com o necessário ter. seguro, com um depósito previamente, enfim, todas essas questões que estavam subjacentes a ter uma licença de agente de futebol. Mas não foi basicamente olhar, bom, há aqui poucos, se calhar há aqui um espaço para mais um. Não, achei que podia fazer algo de diferente e que podia ser engraçado, de facto, e atendendo ao gosto que eu tinha pelo futebol, achar que poderia aportar algo com as minhas ideias. E o Carlos também já referiu no início desta conversa que inicialmente fez assim algum tipo de contactos no mercado brasileiro. Isso, como é que foram feitos esses contactos? Até porque na altura isso não era uma coisa tão intuitiva como agora, não é? Com as redes Ah, sociais. E até que ponto é que houve também previamente já algum tipo de conversas que pudessem prever algum tipo de negócio? Como é que isso se processou na altura? não foi, não foram desafios que me foram lançados, mas não houve nada de concreto, ou seja, se eu não tivesse de facto o gosto pelo futebol e se não tivesse este espírito aberto na altura para poder abraçar, não seria por esses contactos que fiz, casuisticamente, que me levavam a dar o passo. Ou seja, entendi que se calhar com aquela idade iria tentar fazer algo que gostava e que pudesse ser feliz a trabalhar. E basicamente foi isso que tentei na altura. Ok, ok. Foi mesmo a paixão do que propriamente uma coisa mais racional, não é? Sim, 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 nessa altura sim. E, entretanto, também já falámos aqui da vertente financeira e que na altura nem toda a gente também tinha essa capacidade, ou pelo menos levava algum tempo até conseguir tê-la. Isso, de alguma forma, essa vertente financeira também influenciou o seu foco inicial no mercado? Ou seja, se teve mais limitado apenas a Portugal, se teve mais limitado só a alguma das zonas de Portugal e se acabou por esquecer, entre aspas, num primeiro momento, outro tipo de zonas? Como é que foi? Aquilo que inicialmente me propus, até porque entendia desde muito cedo que me tinha que focar no mercado internacional, ou seja, que não queria ser um agente meramente local. E isso, os meus primeiros contactos foram feitos, até porque não tendo um antecedente enquanto jogador de futebol, a angriação de jogadores para poder representar e para poder, digamos que, subsistir no mundo trabalhando só no futebol, não era possível só em Portugal, portanto eu teria que fazer alguns contactos lá fora, fazer viagens, enfim, andar, procurar oportunidades de negócio ou procurar contactos para que pudesse fazer algum tipo de intermediações que me pudessem então assim alavancar para depois fazer outros tipos de projetos. E portanto também em relação a Portugal também acabou por não se limitar, ou seja, tanto estava em Lisboa como no Porto, como no Algarve, não houve assim nenhum tipo de foco inicial. Não, percorri muitos milhares de quilómetros à procura de atletas que tivessem a bondade e que quisessem apostar em trabalhar comigo nessa altura. Tanto ia ao Porto buscar o organista como estava em Lisboa a fazer o contrato com o Eliseu. É verdade, é verdade. Na altura eram jovens atletas, tinham 17, 18 anos, não tinha mais do que isso. Até penso que sim, teríamos era essa idade, mais ou menos, 16, 17 anos. Portanto, foi tudo num começo. Os jogadores mais velhos já tinham os agentes deles, enfim, já tinham e eu comecei por quase todos.
pelos mais baixos. Houve algum momento do seu início em que tenha sentido que também por esse forte investimento e ter de fazer viagens e andar a correr e a bater o mercado na busca de contactos, em que ainda chegou a ter a situação um pouco mais periclitante, a pensar se era sustentável? Houve alguma fase assim? Sim, claro. Os primeiros anos não foram fáceis, ou seja, era investir, a acreditar que não víamos o retorno, mas acreditávamos naquilo que estamos a fazer. Ou seja, foi basicamente isso, porque se fosse só pelo resultado, se calhar ao final do primeiro ano, ao final de 2 anos, tinha-me dedicado a outra coisa. Dedicado. Só que quando acreditas naquilo que estás a fazer, acreditas nesse sonho, acreditas que o caminho que estás a trilhar é o caminho certo, acabas, se calhar, muitas vezes inconscientemente, e às vezes utopicamente, por pensar que acabarás por ter retorno. Sim, Felizmente sim, para sim. mim aconteceu, seguramente para outros não foi possível, que tentaram, mas ao fim de Claro. se calhar 6 meses, um ano, 2 anos, acabaram por não conseguir persistir nessa ideia que eles também tinham e acabaram por deixar de trabalhar nesta área. Nestes 20 anos, quanto tempo é que acabou por andar sozinho? Ou seja, ser Eu só mesmo o tive, Carlos. eu tive sozinho durante 4 anos, mais ou menos. Ok. E depois, já agora, por curiosidade, qual é que foi a primeira pessoa que acabou por pôr na Pro A, Eleven? prima, a primeira pessoa que ainda está comigo é o Carlos Coelho. Foi o Pois, Carlos Coelho imaginava, que imaginava. veio trabalhar comigo e felizmente continua a colaborar connosco. Sempre focado mais na parte do scouting e de apoio aos atletas, não é? Sim, o Carlos Coelho era basicamente isso que fazia, que sempre fez, é isso que ele faz bem, é isso que o motiva, que gosta de fazer, é ver futebol, analisar jogadores e depois passar-me essa informação daqueles que ele acha que tem margem de progressão. Que também tem passado como treinador, se não me engano, não é? O Carlos. Sim, 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 o Carlos Coelho foi um jogador internacional, foi treinador, nunca atingiu um nível top, digamos assim, como treinador. Como jogador, sim, chegou a ser internacional português, chegou a ser capitão da seleção portuguesa, também com poucas internacionalizações, mas é uma pessoa com um mundo de futebol que me ajudou muito naquela fase. Foi, de facto, e continua a ser uma pessoa importante para mim, a quem eu estarei sempre reconhecido. E falando então também dessas várias fases, qual é que foi assim aquele momento da carreira e do percurso da Pro Eleven que identifica como tendo sido o ponto de viragem, aquela situação ou o conjunto de situações que tenham permitido dar um salto grande em termos de resultados? Foram vários momentos, porque é evidente que houve um que em termos internacionais talvez tenha sido aquele que foi o mais visível, que foi na altura em que o André Vilas-Boas sai do Porto para o Chelsea. Porque digamos que aí quebrou-se um mito, que era que só algumas pessoas é que podiam fazer determinado tipo de operações com determinados clubes, e que era possível nós próprios fazermos esse tipo de operações. E aí, sem dúvida, que o impacto internacional que essa saída teve, pelo montante que foi, que continua a ser a maior transferência de sempre paga por um treinador, Treinador. e isso de facto teve repercussões em termos internacionais e deu-nos outra credibilidade perante o panorama internacional. Mas antes disso já tínhamos trabalhado com o Carlos Martins, com o João Moutinho, com o Rui Patrício, com o Ruben Amorim, enfim, já tínhamos um track record que já nos permitia, pelo menos em termos de feito muitas coisas em termos internacionais, alguma coisa, mas se calhar não com o impacto que teve essa transferência e o facto também do André, do percurso que ele teve, daquele ano fantástico que teve no Futebol Clube do Porto e depois ter sido essa Sim, sim. transferência de facto mega para a Inglaterra. Curiosamente, o Carlos, se não me engano, conheceu o André na altura num curso de Foi, gestão desportiva, não foi? é verdade, é verdade. Uma Gestão desportiva. pós-graduação de Johan Cruyff, em que eu conheci aí, ou seja, não tinha muitos contactos também no mundo do futebol, entendi que era uma boa oportunidade para estar com pessoas do futebol, Exato. e conheci aí o André, como conheci o João Bastos, como conheci o Zé Luís, tantas pessoas que naquela altura já fizeram esse curso, Chipenda, enfim, muitas pessoas nessa altura, e foi muito bom. Para Porque mim, tinha sido cá em pessoalmente, foi, Lisboa. Tinha sido foi em em Lisboa. Lisboa, foi em Lisboa, foi em Lisboa. E na altura o Então André acabei. tinha. Que idade é que tinha o André na altura? O André devia ter 21, por aí. Era muito novo, o Pois. André era muito novo, ele era adjunto do Lima Pereira nos juvenis do
do Porto, portanto, completamente longe de imaginarmos quer ele, quer eu, que mais tarde as nossas vidas se iriam Exato. a ligar profissionalmente. Foi uma casualidade que felizmente que a vida nos trouxe. E passou a agenciar o quê? Quando ele quis depois regressar a Portugal como treinador ou quando é que foi? Não me recordo. Eu passei a agenciar o André, ou seja, mantivemos sempre o contacto durante esses anos todos, estive no casamento dele, enfim, mantivemos uma amizade longa, mas ele na altura foi trabalhar, portanto, fazendo parte da equipa técnica do José Mourinho, e fomos nos mantendo em contacto, mas não, digamos que profissionalmente não havia nada que há uma altura em que o André decide que queria dar o passo e poder seguir o caminho enquanto treinador principal e fez-me o desafio se eu queria ser o seu representante. Evidentemente que eu disse que sim e a partir daí Claro, estamos juntos desde esse, claro. desde esse momento. E, E é quando ele tentámos algumas, curiosamente, teve para começar o processo dele, a carreira dele na altura por Espanha, tivemos duas situações em Espanha quase fechadas, o Recreativo do Elva, que até ainda há pouco tempo o Pablo Longoria, que é agora o diretor desportivo do Málaga, e na altura estava no Recreativo do Elva, comentou essa situação, e que acabou depois a equipa estava na primeira divisão, muito bem, meio da tabela, e digamos que em 12 jogos perdeu 11 e acabou por descer divisão, e eles acharam que o risco de alguém tão jovem numa segunda divisão em Espanha que ia ser mais complicado e acabamos por não dar esse passo. Depois aqui em Portugal também tivemos algumas situações, até que depois vem a Académica de Coimbra. mas apesar de todo o track record que estava a referir anterior, a transferência do André acabou por, se calhar, ser aquele crescimento ainda mais exponencial para a empresa, ou não? De conseguir. Claro que o nome já era claro no mercado, mas talvez isso também tenha ajudado a abrir então mais portas ainda e mais possibilidades, ou não? Sim, sem dúvida. Eu acho que tudo aquilo que se faz ajuda, que vamos criando experiência, vamos melhorando, vamos tendo mais conhecimento, maior número de contactos, e isso é sempre positivo. Por muitas vezes que financeiramente até pode nem parecer muito importante, o facto de termos criado uma relação acaba por se transformar em algo importante para o futuro. Isso para mim sempre foi importante, e na ProEleven isso sempre foi muito importante. Não olharmos só para a questão financeira ou para a questão mediática, olharmos para de facto aquilo que é importante, que são as relações entre as pessoas. E isso, sem dúvida que sim. Em termos internacionais, não tenho a mínima dúvida que foi esse um momento importante para nós. E acaba por sentir que na altura em que as coisas começam a correr bem para o agente, há que não ceder simplesmente à tentação de colocar o dinheiro sobre princípios fundamentais e que isso acaba de facto por ser difícil para parte dos agentes? Isso para mim sempre foi importante, sempre foi o mais importante. Ou seja, eu acho que a parte financeira de todas as pessoas que trabalham têm todas essa ambição. Ou seja, um jogador de futebol quer fazer. Quando começa a jogar futebol, eu acho que ninguém olha para quanto é que pode vir a ganhar. Começa a jogar futebol porque gosta de futebol, gosta de jogar, gosta de sentir prazer, e a Exato. partir daí, se for bom, vai acabar por tirar esses benefícios. Eu acho que isso é que é importante, não subverter e não pensar, bom, eu vou querer ser jogador de futebol porque vou ganhar muito dinheiro, ou vou querer ser agente de futebol porque vou ganhar muito dinheiro. E acabamos depois por nos desviar daquilo que é essencial. E isso eu não o fiz, não o faço, e portanto a mim não me alterou nada. Admito que para alguns isso possa ter acontecido. Claro. E a verdade é que, como sabemos, a confiança acaba por ser a palavra de ordem no mundo do agenciamento e o que faz com que a transmissão dessa confiança acaba por ser muito mais intuitiva, obviamente, quando a agência tem uma carteira de clientes de qualidade e um histórico de intermediações concluídas de sucesso. Ah, eu agora fazia aqui um bocadinho o exercício de recuarmos ao início do percurso, Uhum. novamente, e para saber que aspectos é que se foi apercebendo que era um ponto-chave no âmbito do convencimento dos jogadores a assinar contrato consigo, ou seja, o que é que foi sentindo que os jogadores acabavam por gostar ou por querer ouvir da sua parte para então, numa altura em que o Carlos não tinha o portfólio atual, não é? E portanto Sim. acaba naturalmente por ser mais complicado convencer um atleta.
Eu acho que a confiança só vem com o tempo. As pessoas só confiam em algo que conhecem, ou que essa experiência, pedir a alguém para ter confiança em nós, ou nós já temos esse track record que as pessoas acreditam porque o nosso passado permite-nos que possam confiar em dar-nos a possibilidade de os poder ajudar na sua carreira, ou aos clubes em ajudar-nos a procurar soluções para eles. Senão, essa confiança conquista-se gradualmente. Eu acho que é importante falar sempre a verdade às pessoas, por muito que às vezes custe e não seja bom de ouvir, e às vezes as pessoas gostam de alguns cantos das sereias que lhes dizem tu, contigo acho que tu vais para aqui ou vais para ali, quando na realidade não vão, ou comigo vais ganhar 5 vezes mais do que estás a ganhar, que é só meramente um chamariz para atraírem as pessoas, e depois acaba por não se concretizar. E isso eu sempre procurei, e as pessoas que trabalham e colaboram comigo, a falar a verdade, independentemente depois às vezes não ser fácil ouvir, e outros dizerem coisas mais interessantes para os ouvidos. E isso, sem dúvida, que é importante. Outra coisa que para mim sempre foi importante foi as pessoas poderem sentir que nós estávamos presentes. Estávamos presentes nos bons, mas estávamos presentes principalmente nos maus momentos, e que éramos de facto alguém que eles podiam apoiar, confiar, que estaríamos sempre ali para os bons e maus momentos, e isso foi muito importante nesta nossa caminhada de 20 anos. Não, e a verdade é que também a Pro Eleven nunca deixou de parte a jogadores, independentemente do nível que atingem, não é? Porque aquilo que por vezes eu também sinto é que há agências que, pronto, depositam uma determinada expectativa na sua carteira de clientes, na sua carteira de jogadores, mas no entanto, quando esses jogadores não atingem um determinado nível, acabam por ser um bocadinho, de certa forma, esquecidos, não é? No tipo Não de acompanhamento, e isso a Pro Eleven nunca fez, e tanto tem um atleta como por exemplo o Dalot no Milan neste momento, como também Uhum, tem atletas em mercados alternativos, onde por claro, vezes, e isso claro. aí acaba também por ser importante nunca esquecer, porque os jogadores também sabem quem é que presta esse tipo de apoio, não é? Sem dúvida. Mas lá ver, assim, a linha muitas vezes entre o sucesso e o insucesso, ou ter mais sucesso ou menos sucesso, é muito tenue. Uma lesão, o potencial pode lá estar. Se calhar, quando começamos a agenciar 2 atletas ou 3 atletas com a mesma idade, perspectivámos, se calhar, que um pudesse ter, por aquilo que aparentava dentro daquilo que fazia dentro de campo, poder vir ter mais sucesso do que outro. Mas às vezes há momentos na vida, lesões, problemas pessoais, uma série de situações que fazem com que escolhas dos técnicos, enfim, tantas questões que vão ter influência na vida de um atleta, que acabam por nem todos conseguirem ter o mesmo caminho, ter o mesmo sucesso, e isso não faz com que as pessoas não mereçam ter toda a nossa confiança, a nossa admiração e a nossa lealdade para com eles, da mesma forma que eles têm para connosco. E, portanto, não é pelo facto de não terem atingido o Manchester United, o Milan, o Chelsea ou quem quer que seja, que vamos dizer, bom, já não Claro. nos interessam. Portanto, e daí temos, pronto, criado também ao longo deste tempo uma estrutura maior que permite-nos estar em vários mercados, portanto podemos manter muitos dos atletas que atingem patamares diferentes, como é evidente. E como é que a Pro Eleven acaba por fazer a gestão? Ou seja, claro que se vão fazendo vários contratos de intermediação e que por vezes, por muita estrutura que se vá criando, às vezes pode ser difícil conseguir mesmo acompanhar tudo e todos e manter toda a carteira. Como é que vão Uhum. fazendo essa gestão? Ou seja, ao nível de com quem é que renova os contratos, como é que se poderia resumir essa gestão no Nós, caso da Pro Eleven? nós vamos tentando acompanhar presencialmente o máximo possível. Evidentemente que ter alguém a quem nós ajudamos numa transferência para o Japão ou para os Estados Unidos, o grau de presença é completamente diferente do que se for em Portugal ou se for em Espanha, porque a proximidade assim o diz, não é? Portanto, o acompanhamento, digamos que físico, nunca poderá ser o mesmo, mas o que não invalida que o acompanhamento nos momentos importantes não seja, e isso nós fazemos questão de estar presente, não é fazer uma intermediação, fazer o que é que seja e pura e simplesmente abandonar. Já temos situações em que
fazemos só meramente de broker, mas há outras situações em que nós acompanhamos, quer os clubes, daquilo do acompanhamento, daquilo que nos pedem, olha, pretendemos este atleta, mas não é chegar, fazer e depois deixar, não, é acompanhar, dar todo o tipo de acompanhamento que achamos que é necessário que se deva fazer. Mas evidentemente que isso varia consoante as situações, e há uns que estamos presencialmente mais vezes e outros menos, mas é normal que isso aconteça em todas as áreas. E nesse acompanhamento, eu sinto, não sei se é verdade ou não, mas ao longo dos tempos, a estratégia da ProEleven passou a ter mais também um acompanhamento local, não é? Com coordenadores por cada Sim. região e a acompanhar mais in loco cada mercado, do que propriamente recorrer a parceiros, não é? Porque isso depois acaba por, às vezes tem o reverso da medalha, que é, obviamente que é importante ter parceiros credíveis e de qualidade, mas por outro lado também é bom para a agência ser a agência a fazer o próprio acompanhamento. Isso também tem passado um bocadinho por aí, não é? Da Sim, parte da sem dúvida. ProEleven. Naquilo que podemos, fazemos, mas temos, felizmente, pessoas e empresas com quem trabalhamos e com quem temos uma ótima relação e sempre se portaram muito bem connosco e, portanto, fazemos questão de continuar a colaborar com eles. Evidente, se pudermos ter algumas situações em que presencialmente possa ser alguém da ProEleven, como temos neste momento na Turquia, como temos em vários outros pontos, é evidente que sim, mas o mais importante, acima de tudo, é fazermos esse acompanhamento não fazer só o negócio pelo negócio e não nos preocuparmos mais. Isso por um lado, Carlos, a questão do acompanhamento também no estrangeiro, mas e por outro lado, aquela situação de, ou seja, imaginemos que nos últimos 5, 10 anos a Pro Eleven assinou com X jogadores. Hum, Mantém contrato com todos esses jogadores ou também existe inevitavelmente uma gestão em que há um determinado tipo de jogadores com quem a agência acaba por ter de não renovar? Ou seja, como é que é feita também essa gestão a este nível das renovações? Não, Pedro, varia tanto. Eu acho que estar a dizer que é um exemplo, há situações em que nós acompanhamos e não temos esse formalismo, digamos assim. Portanto, varia tanto que não há Não há um uma padrão. maneira, não há um padrão, Não não há há um um padrão. padrão, não há um padrão. Ok. E há pouco o Carlos também falava sobre o tema de às vezes são detalhes, não é? Um jogador ter ou não sucesso. E eu tinha Uhum. aqui a situação, não é? Que o Carlos, logo no início, na altura em que assinou com o Eliseu, assinou também com o central dos juvenis do Belenenses, o César Souza. E E com o Sandro Borges, que infelizmente depois teve um acidente e ficou amputado de um pé na altura, jogava no Belenenses, foi para o Boa Vista, foram os três jogadores na os altura que primeiros, eu foram os assinei, primeiros. Os foram dos pioneiros. primeiros. Foram. Mas, e focando estes dois, não é? Também o Eliseu e o César, o que é engraçado é que o Eliseu teve aquela carreira que todos conhecemos, não é? Até Uhum, inclusivamente a nível internacional, e o César acabou por nunca passar do terceiro escalão do futebol nacional. uhum. Pensando em todos os inúmeros casos que certamente já passaram pela agência, tanto os positivos como os negativos, que fatores é que acaba por, na sua opinião, ser os fatores mais relevantes para o sucesso e ter uma carreira sólida ao mais alto nível? Eu acho que o foco, a persistência, o acreditarem neles próprios, o não desmotivar, que é muito importante. Porque a vida de um profissional de futebol não é sempre positiva. Muitas vezes há situações em que atletas durante 2 anos não são titulares e acabam por mais tarde conseguir ganhar o espaço deles e não desmotivar. Eu acho que é importante continuar a acreditar nas capacidades deles, na superação e no foco, e isso acho que é fundamental e não se deixarem, ao contrário de outras situações em que a qualidade técnica faria pensar que seria suficiente para que pudessem ter uma carreira de sucesso. E isso não acontece. Se não houver talento, mas ao mesmo tempo com dedicação, com esforço, o talento só por si há um momento em que não chega.
E muitas vezes perde-se grandes promessas e grandes talentos nessa fase. Acho que o entorno familiar também é muito importante, às vezes não criarem demasiadas pressões, eu acho que há um tempo para tudo. E o tempo de um atleta pode não ser o tempo do outro, e há várias maneiras de chegar ao sucesso. Eu acho que pensarmos que todos têm que seguir esta linha, se é de um grande clube tem que chegar imediatamente à primeira equipa, não, há atletas que fizeram grandes carreiras em termos internacionais, que tiveram em bons clubes, acabaram por não ter sucesso ali, foram à volta por outros mais pequenos e acabaram por lá chegar, e outros nunca Sem chegaram. dúvida. Sim, sim, Portanto, sim. isso acontece muitas vezes, e acho que não definir só um padrão só porque o A, o B ou o C seguiram este caminho e é por aqui que eu tenho que seguir, porque só assim é que eu lá vou chegar, eu acho que isso é um erro. E aí muitas vezes perdem-se muitos atletas precisamente por causa dessa situação, pela pressão que eles próprios queriam, que lhes queriam, de não verem satisfeitos essa passagem e essa subida naqueles momentos. Depois das dezenas ou centenas de jogadores que também já passaram pelas mãos da Pro Eleven, foi-se dando conta de que a componente mental, no seguimento daquilo que estamos a conversar, tem uma relevância superior àquela que se calhar ao início pensava? Fundamental. Eu não vou dizer que é superior àquela que eu pensava, porque sempre tive essa ideia. Acho que às vezes há determinados atletas em que se virmos que aquela cabeça preferimos não avançar, porque para ter problemas na frente preferimos não avançar. É fundamental. A questão não é, mais uma vez, não é só o talento não foram só os mais talentosos que lá chegaram. É evidente que os mais talentosos têm outro tipo de capacidades, outro tipo de ferramentas para lá Claro. chegar, mas dando até o exemplo, e que ele não me leva a mal, não vai levar, o Eliseu não era propriamente portanto, na altura, se olhassem para 3 ou 4 jogadores daquela geração, ninguém dizia o Eliseu vai ser campeão europeu Claro. por Portugal, mas era aquilo que ele demonstrava sempre, a perseverança, a força, a vontade de trabalhar que fez com que ele de facto tivesse chegado mais longe, e isso acaba por ser fundamental. Sim, sim. É como o Carlos acaba por dizer, e que disse isso também no dia em que nos conhecemos, aqui há já bons anos Já foi, atrás, já foi há uns anos. já foi há uns Eu já, bons eu já anos. estou mais velho, tu ainda és jovem, mas eu. 90% do trabalho é que acaba por ser do jogador e o agente apenas tem 10, ou seja, por muito que os 10 sejam grandes e que tenham peso, não é? E que sejam Sim, até fundamentais, mas a grande maquia do trabalho é sempre do agente, não é? Não sim. só dentro do campo como fora dele. É aquilo que eu lhes costumo dizer. Eu não treino, não jogo, se eles lá dentro não derem o máximo, por mais que, Claro. que façamos cá fora, até podemos fazer uma vez ou 2 vezes, e quem diz de nós diz outros agentes, não é o nosso caso em particular, quem quer que seja. Mas se de facto depois lá dentro eles não corresponderem, esqueça, não é por terem o agente A, ou B ou C Claro. que vão chegar mais longe, se eles de facto todos os dias não trabalharem e não derem o máximo. Isso, Sim, sim. por mais que vendam essa ideia que há magia e que há uns que fazem esse tipo de magia, podem fazer uma vez, podem fazer eventualmente com algum tipo de situações, mas, Exato. mas não se pode fazer isso Não, e eternamente. acho que no geral, obviamente que há exceções, como sempre, mas acho que no geral o futebol é bastante, não sei se democrático é a palavra certa neste sentido, mas, ou seja, o jogador acaba normalmente por ir parar ao seu nível, não é? Porque quando se dá um passo maior do que a perna, depois o jogador tem de corresponder, porque contrariamente irá sempre dar um passo atrás, normalmente, não é? É, Pedro, nessa altura, sim, mas também, digo uma coisa, eu acho que vai depender muito dos momentos. Também não podemos ser injustos, achar que só tiveram sucesso aqueles que tiveram. Sim, sim, sem dúvida. Muitas vezes é uma questão de Sim, sorte, uma sim, questão sim, de uma sim. lesão num mau momento acaba por afetar a tua carreira. E de facto até podias estar a fazer os passos todos corretos, teres uma mentalidade forte, mas infelizmente Claro, a claro. vida às vezes coloca-nos adversidades que são difíceis e que acabamos por seguir outros, Sim, outros, sim, sim. outros caminhos. Não, Carlos, só, Mas, só mas para muitas dizer vezes isto. isso acontece, não é? Sim, sim, porque eu estou a falar na situação contrária, ou seja, porque há muitos casos de pessoas com talento que acabam por não chegar por uma série de razões, como está a dizer, lesões, etc. Agora, o contrário é que normalmente, quando a pessoa não tem talento, dificilmente se consegue prolongar durante muito tempo a um certo nível, não é?
que acaba por mais tarde ou mais cedo. Sim, mas também muitas vezes nem todos têm que ser Maradonas, não é? Sim, 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 claro, Nem claro, claro. todos têm que ser Maradonas. É E preciso portanto carregadores de piano. Carregadores de aí, piano. exatamente, e portanto muitas vezes é pelo esforço, pela dedicação, evidente que algum talento se tem que ter, vamos lá ver o Sim, seguinte, sim, sim, ninguém sim. consegue, ninguém consegue ser profissional em qualquer atividade se não tiver um mínimo de talento, quer dizer, portanto o talento terá que ter obrigatoriamente, para mim seria uma surpresa se eu conseguisse ter dado jogador de futebol, não tinha talento, portanto isso aí seria mesmo uma questão de sorte, mas tem muito a ver com a perseverança, com a vontade de ultrapassar as dificuldades, e há uns que conseguem e vão mais longe precisamente por causa disso, mesmo não tendo tanto talento como outros. E isso é que acho que é um fator que é importante cada vez mais dizer aos jovens atletas. Isto que nós estamos a falar prende-se com aquilo que também o que o Carlos às vezes também diz, que é o facto de não haver jogadores maus, mas sim o que depende é o nível para onde queremos Hum, referenciar esses jogadores, não é? Tem a ver com claro. isso, porque no fundo. Eu digo sempre que não há jogadores maus. Há clubes que não se adequam àquilo que nós oferecemos. Portanto, um jogador pode ser muito bom para jogar um futebol 5 ao fim de semana com os amigos, não é? E pode ser o melhor, mas se calhar se quiser Exato, ter uma carreira como profissional já não chega. E outros serão sempre muito bons numa segunda divisão, mas nunca serão jogadores para jogar numa equipa que jogue ao mais alto claro. nível na Champions League. Portanto, isso é, bons serão sempre, depois depende o enquadramento que se faz de cada um deles. Claro, claro. Não, e eu vou mais longe ainda, que é, para além do nível de clube, às vezes dentro do próprio clube isso também acontece. Ou seja, um jogador pode ser mau para um determinado sistema, mas pode funcionar muito bem com outro treinador e com outro tipo de sistema, não é? Isso sem dúvida, e aí então leva-nos a outro tipo de questões que têm a ver com a organização dos próprios clubes, que contratam muitas vezes jogadores com um determinado tipo de perfil de um treinador e depois vão buscar completamente o Exato, oposto e querem que aqueles jogadores rendam exatamente aquilo exato, exato. que não estão talhados para aquele tipo de futebol. E isso muitas vezes tem a ver, de facto, com a organização dos clubes ou com a desorganização de alguns deles. Isso Sem dúvida. é muito interessante. E curiosamente também no início do ano a Confederação Brasileira de Futebol veio alterar a duração máxima, de acordo com os regulamentos, de um contrato de representação de 2 para 3 anos. E Uhum. eu perguntava-lhe, obviamente, partindo do pressuposto que se tem de definir um limite, com o qual é que está mais de acordo? Se acha que a atual duração de 2 anos, também praticada em Portugal, se justifica mais, ou se estes 3 anos acabam por se justificar mais? Eu acho que é uma pergunta curiosa. Eu acho que a FIFA, em relação aos agentes e ao agenciamento, sempre demonstrou que está perdida. Ou seja, fazem uma coisa, é um pouco como os clubes, contratam um treinador com um determinado tipo de perfil e a seguir vão buscar os jogadores com outro e contratam a seguir outro treinador com um perfil completamente oposto. E a FIFA foi um bocadinho disto, foi gerindo a situação dos agentes dessa maneira. É curioso que a FIFA diga que são os agentes que são os principais causadores da instabilidade contratual dos atletas, que não, são eles que motivam as saídas dos clubes e depois são eles próprios que dão aos agentes só 2 anos para os poderem representar e para mostrarem alguma coisa. Ou seja, era a mesma coisa que dizer não há estabilidade nos clubes, mas o máximo que os clubes podem fazer de contratos é 1 ano com um jogador. Exato. Evidente que os jogadores vão andar a mudar constantemente. Portanto, este tipo de situações demonstra que a FIFA vai gerindo casuisticamente e não há uma ideia pensada. E, portanto, quando dizem 3 é mais sustentável, com certeza que sim, porque se calhar com 3 algum agente já poderá ter mais tempo para preparar as coisas, não tem uma necessidade de demonstrar rapidamente ao atleta que exigir, ou o entorno familiar desse atleta, ou das pessoas que estão à volta, de exigir uma transferência, porque tem aqueles 2 anos para demonstrar alguma coisa. Eu acho que a estabilidade é importante. Os contratos são importantes, mas eu acho que mais importante, ou tão importante como isso, são as relações que se criam com as pessoas, quer a nível dos jogadores, quer a nível dos clubes. Isso sim, acho que é importante, e aí os 2, 3 anos, não, é evidente que são importantes, mas não é fundamental. Agora, evidente que isto demonstra que eles não têm bem noção daquilo que é. Eu acho que sim, que 3 anos poderá fazer mais sentido do que estes dois, porque os dois limita de facto, e acho que deve ser uma questão, se um clube pode assinar 5 anos, porque é que um agente só pode assinar 2?
se há vontade de ambas as partes. Evidente, se houver uma imposição, eu já não sou a favor das renovações automáticas e desse tipo de coisas sem a vontade de ambas as partes. Mas se há um acordo entre as duas partes que deverá ser assim, não sei porque é que vão terminar de outra maneira, mas enfim, é o que temos e é com isso que temos que trabalhar. Acha que na própria mentalidade do jogador, pode haver uma mudança de chip, mesmo que ligeira, pelo facto de serem 3 anos? Ou seja, o próprio jogador também não estar tão ansioso e com aquela vontade tão imediata de mudar da gente logo quando, passado um ano, se calhar, logo quando não está a ter os resultados que pretendia? Sim, isso mas não sei, eu acho que é evidente que o mundo tornou-se mais imediatista, mais rápido, as pessoas querem todos os resultados mais no próximo. A análise de uma carreira muitas vezes é feita por aquilo que se fez na semana passada, e não é no futebol. Evidente que não podemos viver do passado, mas também não podemos pensar que só porque na semana passada não jogámos que já deixamos de ser bons jogadores. Portanto, este tipo de situações e este tipo de pressão, eu acho que é fruto, enfim, dos tempos, mas não ajuda. Evidente que se houver mais tempo, haverá mais tempo para trabalhar. Não é no sentido de haver mais tempo para que estejam presos a alguém só por cometer o erro de terem assinado, se calhar, com quem não deviam. Não é esse o caso. Mas dar mais tempo às pessoas para poderem, se confiaram nelas, darem-lhes o tempo para demonstrar que, de facto, que são capazes de fazer aquilo que quiseram. Das duas, uma, ou erraram quando assinaram ou erram quando saem, mas isso, pronto, Sim, 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 sim. soluções. E voltando também aqui ao tópico da confiança, que é crucial na atividade de um agente, Uhum. esta não se aplica apenas na relação do agente com o atleta, mas também com os clubes. E neste caso em específico, como sabemos, é mesmo muito importante, fundamental, a qualidade da informação que os agentes transmitem aos clubes. Certamente que até se encontrarem agentes credíveis, parceiros, além de jogadores, treinadores e todo o tipo de staff, terá vivido algum tipo de situações que, por muito que se tenha esforçado, a informação acaba por não se revelar, pelo menos totalmente acertada, não é? Ou em parte ou totalmente. Como é que foi lidar com esse aspecto e com o risco de perda de credibilidade que acaba sempre por estar associado? Nós tentamos sempre ter o máximo de informação possível e transmitir sempre a informação correta. Evidentemente pode haver algo que nos escape, muitas vezes são situações que, mas não o fazemos, nunca o fizemos propositadamente só para tirar algum tipo de vantagem. É evidente que a credibilidade é isso, e a confiança foi isso que eu disse de início, cria-se e vai-se estabelecendo com o tempo. É curioso que a questão dos agentes e quem é o cliente e quem não é o cliente, eu sou agente há 20 anos e trabalho com determinados clubes há 20 anos, e há atletas que já não trabalho com eles. Portanto, quem é o meu cliente? Não é? Quem é o meu cliente? Se era o jogador ou se é de facto o Sim, clube sim, com quem eu sim, continuo a manter a relação e continuo a claro. trabalhar. Este tipo não é propriamente uma atividade, este é o cliente, aqui. Trabalhamos para um e muitas vezes para o outro. E isso faz com que, ao longo do tempo, quanto mais acertadas vão ser as nossas informações e o grau de confiança vai aumentando, evidentemente que a nossa credibilidade vai aumentando. Mas no início, sentiu que por muito que isso lhe escapasse, havia situações em que se calhar, pontuais, digo eu, em que não sentisse que poderia não estar a ficar tão bem visto exatamente por, de repente davam-lhe uma informação, de repente mudavam. Alguma vez sentiu esse tipo de questão ou não? Ou foi sempre uma coisa que não. Não, é uma coisa, Pedro. Há situações curiosas, e muitas vezes até dentro dos próprios clubes. Se nós falarmos, se calhar, com um treinador, ele diz-nos preciso de um lateral direito. A seguir falas com o diretor desportivo e ele diz que precisa de um médio. E depois o presidente vai contratar o ponta de Ponta de lança. Quer lança. dizer, e a informação muitas Vem vezes toda não da tem a ver mesma com. fonte. É, Mas é. muitas vezes não tem a ver com a informação, tem a ver com a decisão, quem toma a decisão. E, portanto, é importante perceber isso. Quem é o decisor, porque nós já assistimos tantas vezes que assim, mas andaram-me a dizer que precisavam de um lateral com 1,90 m porque tinha, e agora vão contratar um com 1,70 m, não tem nada a ver, ou vão contratar um médico quando estavam à procura de um lateral. Este tipo de coisas passa-se muitas vezes e, Claro. portanto, temos que saber viver com ela.
Nesse sentido, aquilo que as agências acabam sempre, obviamente, por fazer, e que eu presumo também que a ProEleven acabe também por se agarrar a este tipo de projetos, é quando também se encontram decision makers, presidentes, diretores, etc., que tenham uma linha condutora, não é? Ou seja, é sempre melhor trabalhar com clubes que tenham uma estrutura e uma Sim. visão do que propriamente andar a trabalhar com aqueles que não sabe bem Sem, muito bem o que é que andam a fazer. sem dúvida, e eles pensarão o mesmo em relação aos agentes, Sim, não sim, é? sim, claro, claro, Que claro. propõem só por propor, sem terem noção do que Exato, é que eles exato. necessitam ou o que é que eles não necessitam. Portanto, se, Sim, se sim, sim. nós temos dois laterais direitos jovens numa equipa com um grande potencial, não faz sentido estarmos a propor um terceiro, a menos que haja uma venda ou algo assim do género. Sim, Portanto, sim, sim. esse tipo de trabalho também tem que ser feito da nossa parte, e eu acho que isso Claro. é para ambos os lados. E hoje em dia nem há desculpa para não fazer com as plataformas que há à disposição. Uma Sem pessoa dúvida. não pode dizer sequer que não sabe o que é que o clube quer, não é? Quando eu comecei era mais difícil. Exato, com, as, exatamente. com, as, com as cassetes VHS era mais VHS. difícil. Era mais difícil. Falando então sobre a estrutura da Pro Eleven, acaba por se rodear sempre de antigos jogadores, e um exemplo disso é o Miguelito, que também foi um dos primeiros agenciados da empresa, sendo que neste caso o Carlos acabou sempre por lhe dizer ao longo da carreira que um dia mais tarde gostaria que ele trabalhasse consigo como agente. O que é que Hum. via, por exemplo, neste caso em específico, o que é que via no Miguelito que lhe fazia prever que era uma mais-valia para a empresa como agente? Não, nós neste momento temos na empresa o Carlos Coelho, não foi meu jogador, mas foi um jogador de futebol, o Simão Coutinho, o Miguelito, o Sérgio Organista, o Gregory, o Mamed, o João Vilela, o Miguel Erlaine, o Júnior. Alguns foram meus representados, outros não. Aquilo que eu no Miguelito na altura sentia que podia ser alguém que me poderia ajudar a passar os valores da ProEleven. Tinha sido um jogador agenciado por nós, sabia perfeitamente, estava perfeitamente identificado com a empresa e com os nossos valores, e portanto era uma pessoa que facilmente transmitiria aquilo que nós queremos transmitir aos futuros agenciados, enfim, aos clubes com quem lidamos, e foi isso na altura que vinha alguém com conhecimento de futebol, conforme vi noutras pessoas, como disse, o Simão Coutinho nunca foi meu agenciado, já o conhecia há muitos anos, mas era uma pessoa que não tinha a mínima dúvida que seria uma mais-valia, tal como todas as pessoas que neste momento nós temos a trabalhar na empresa. Uns que foram ex-jogadores, outros não. Estes que citei foram ex-jogadores. E ainda sobre essa estrutura, eu gostaria também aqui de destacar duas posições que a ProEleven tem neste momento, que é o Data Scientist e o Market Analyst. E eu pedia que Uhum. aprofundasse um bocadinho o trabalho de cada um. Eu presumo que o primeiro esteja mais ligado ao Big Data, o segundo talvez às tendências de Sim. mercado. O que é que cada um destas figuras faz? É exatamente isso, acabaste por responder, acabaste, acabaste por responder à tua própria pergunta. Nós fomos, desde cedo, eu acho que os dados para mim são importantes. Acho que é curioso que em alguns clubes e em alguns principalmente clubes com donos, a forma de analisar, eu acho que sempre houve uma guerra entre quem só vê o futebol e não olha para os dados, acham que os dados não interessam, e eu acho que os dados são muito importantes. Sendo certo que a decisão não deve ser só baseada em dados meramente numéricos, mas ajudam a tomar decisões, pelo menos a filtrar. Eu digo na brincadeira, já disse isso várias vezes, que não é à toa que os melhores jogadores têm os melhores dados, precisamente porque Sim, são, sim, sim. são melhores. Agora, se isso faz só deles, só os dados podem ser analisados sempre de maneiras diferentes, e portanto é importante. Nós fomos das primeiras agências que trabalhou com a Opta, que é, digamos que é na altura a referência em termos dos dados estatísticos e enfim com tantas variáveis que tinha para análise de um atleta. Em relação ao Mark Analyst, é evidente que temos que ver tendências, fluxos migratórios, perfis de jogadores para determinados treinadores, perfis de jogadores, onde é que um determinado diretor desportivo gosta onde é que se foca mais, e isso para nós é importante também, na altura da oferta de soluções, de tentativa de podermos propor algumas sugestões. É importante nós conhecermos esse tipo de situações. Em relação ao Big Data,
a Pro Eleven acaba mais por recorrer a estes dados estatísticos na oferta dos serviços de jogadores aos clubes ou também para o seu recrutamento de jogadores da agência? Em ambas as coisas e também para a questão de performance dos nossos próprios representados. Ou seja, se acharmos que há determinadas coisas que nos saltaram à vista e que podemos tentar ajudar a que melhorem, dizemos, olha, neste e neste parâmetro acho que tens que melhorar. Portanto, às vezes são coisas que uma pequena chamada de atenção faz com que seja completamente diferente a performance desportiva de um atleta. Não queremos ser treinadores, jamais vamos querer ser treinadores ou dizer tens que cruzar desta maneira, tens que cruzar daquela, isso não tem nada a ver com isso, mas ajudar-lhes, dar-lhes mais informações para que eles depois possam tirar o máximo proveito das capacidades técnicas que têm. Ser treinadores não, mas por exemplo, nunca consideraram ter, também tendo em conta aquilo que falávamos há pouco do aspecto mental, ter um psicólogo, incorporar um psicólogo mais focado na parte esportiva na empresa? Chegaram a considerar isso? Sim, sim. E então, porque é que não? Consideramos e estamos nem todas as pessoas que estão que trabalham, colaboram connosco, estão na empresa, portanto há muitas pessoas que fazem Pois, pois. outsourcing e portanto é Ok. uma área que Optaram por ter uma área em portanto, outsourcing do que é propriamente. uma área que nós estamos atentos. E sempre foi um objetivo seu, depois de tudo aquilo que já dissemos, criar uma agência ou foi mais a questão de se ir proporcionando à medida que as coisas foram correndo bem? Não, criar a agência, evidente que todos tinham mas quando comecei, aquilo que eu queria fazer era os próximos negócios, agenciar os próximos jogadores, ajudá-los, não tinha a ideia que passado este tempo estaria com esta empresa, a empresa com o número de pessoas que colaboram connosco. É evidente que isso vem com o tempo, vem também com as necessidades, vem o facto de nós queremos estar presentes e querer estar próximos faz com que o número obrigatoriamente tenha, para fazermos isso com algum critério, com alguma qualidade, ter mais pessoas, invariavelmente, e foi isso que fez com que fôssemos, mas isso eu acho que é normal e que se passa com todas as empresas, quer dizer, se perguntarem ao Bill Gates quando formou a empresa dele já estava a pensar, não, Sim, sim, fazer sim. aquilo que não é, mais tarde é que as coisas Sim, criaram sim. essa dinâmica, Claro. não que me possa comparar sequer com, Claro. com, Não, não, com- claro que é sempre imprevisível, mas era para entender também se era algo que já na sua cabeça, se era um desejo, mais do que propriamente uma questão, uma opção, se era um desejo, se era algo que se imaginava e que era. na altura quando comecei, digamos que o, agências não haviam assim tantas, haviam agentes com algum peso, mas que as estruturas eram relativamente pequenas. Ou seja, as estruturas das empresas de agenciamento foram crescendo ao longo também dos tempos, aquelas que se tornaram maiores, mas na altura eram grandes, mas tinham uma estrutura relativamente pequena. Eu lembro-me de alguns agentes que de facto eram 2, 3 pessoas, não eram mais do que isso. Alguns continuam assim, com esse tipo de dinâmica, e não deixam de fazer um trabalho importante, outros criaram uma estrutura diferente. Claro. Mas e no fundo a estrutura, tal como referiu, e com os vários sports managers que vão acabando por dar o apoio a cada atleta e em cada mercado, acabam por estar 16 pessoas no total alocadas a cada um dos mercados. O que faz mais ou menos, mais coisa menos coisa, uma média de 6 agenciados por pessoa. Na sua opinião, acaba por ser a estrutura ideal ou ainda permite, ou seria quê? 10 pessoas 10 agenciados por pessoa? Dá para definir mais ou menos ou é tudo muito relativo? Pedro, é tudo muito relativo. Não, essa análise é difícil fazer. Não a tenho com esse rácio, para Depende ser, também toda a das verdade. necessidades de cada um, não Depende, é? depende, depende das necessidades, depende de muita coisa, portanto, não é esse o rácio que faço. Já tivemos mais representados, já tivemos menos, já tivemos pessoas, já temos mais contactos com mais clubes, já fizemos mais intermediações, menos intermediações, as coisas vão mudando ao longo dos tempos e pronto, e a estrutura vai crescendo ou vai diminuindo mediante situações que entendemos que são as melhores para a empresa.
E o Carlos estava também a referir que as agências foram surgindo cada vez mais, não é? Com a dimensão como tem a Pro Eleven, ou seja, não é que sejam muitas, mas neste momento há mais do que havia aqui há uns anos atrás. Eu gostava também de falar aqui, porque no outro dia estava a ver uma entrevista antiga do seu irmão, do Vítor, que é atual, Hum. que é o diretor-geral da empresa, em que o Vítor partilhava uma crença de É o que manda na empresa. é o que é o que manda. É que o Vitor achava que no futuro não vai haver agentes individuais, só empresas de agenciamento. O Carlos também partilha desta visão ou acha que, apesar de tudo, se vão manter os dois tipos de figuras? Eu acho que vão se mantendo, sendo certo que o caminho normal é se os agentes individuais vão colaborando com essas grandes empresas, vão diminuindo. Eu acho que vai depender muito dos próximos tempos, a próxima reestruturação que vão fazer. É evidente que as maiores empresas vão tendo mais possibilidade, porque têm outro tipo de recursos, mas também já vi grandes empresas pura e simplesmente desaparecerem, portanto não acho que seja, e outros agentes pequenos a tornarem-se em grandes agentes e grandes empresas, portanto eu acho que haverá sempre espaço para toda a gente, desde que o façam bem. Das grandes agências que, pelo que tenho visto ao longo dos anos, acabam por desaparecer, acha que tem mais que ver com o quê? Com o facto de quererem dar um passo maior do que a perna e fazerem um investimento que depois se revela incomportável? Ou o que é que foi acompanhando? Tem a ver com várias. A Itália foi público o caso da GEA e os problemas que tiveram, que dominavam o mercado total. Em Itália, durante anos e anos e anos, 95 ou 97% dos negócios que eram feitos em Itália eram feitos através deles, só que pronto, aquilo tinha que teve que explodir Evoluir. de alguma maneira, por outras questões que pode acontecer Sim, com sim, sim, sim. outro tipo de agências. Portanto, eu acho que tem a ver com esse tipo de situações. Vamos ver o que é que o futuro dirá. E eu acho que há pouco também já foquei este aspecto, mas o plano, dentro do modelo de negócio atual da ProEleven, o plano era um pouco o de passar a estar mais presente no mercado com pessoas localmente, não é? Um género de quase de um franchising, digamos assim, entre aspas. Isso continua a ser essa a ambição da empresa, ou seja, tentar um bocado fortalecer ainda mais a presença em cada mercado com pessoas propriamente em cada local e aqui de estar mais a coordenar os vários mercados? Essa é uma ideia que temos, evidentemente que esta questão que nós estamos a viver no momento faz com que as coisas estejam um pouco em suspenso. Vamos ver próximos anos qual vai ser o passo que vamos tomar. Essa era uma ideia que tínhamos, mas vamos ver o futuro. E virando aqui também um bocadinho a página da conversa, no final de maio, o Carlos deu uma entrevista na qual referia que os principais clubes que tenham conseguido manter uma sustentabilidade financeira iam ficar numa posição poderosa e aqueles cujo modelo de negócio estava dependente da venda de jogadores, naturalmente numa posição mais frágil. Uhum. Depois destes meses, deste mais de meio ano que passou, sente que a relação dos clubes agentes mudou de alguma forma neste período em questão, em que vivemos? Mudou porque o mundo mudou. A ver, aquilo que na altura eu tinha essa ideia que os clubes que financeiramente fossem mais sustentáveis, mais fortes e que pudessem ter outro tipo de capacidade de responder a esta crise, poderiam ter outro tipo de vantagens, porque de facto os clubes que precisavam só das vendas e de fazer todos os anos vendas para equilibrar as contas iriam ter problemas, mas infelizmente nós vemos que os grandes colossos a nível mundial tiveram perdas incríveis em termos financeiros. A Roma perdeu 200 milhões o ano passado, o Milan 190 milhões, o Inter 100 milhões, a Juventus 90, o Dortmund 60 milhões, Sim, sim. o Manchester United, que é um clube que gera 42 milhões, porque depois há várias maneiras de nesses clubes grandes nota-se muito porque a parte dos direitos televisivos são muito importantes, mas depois o sponsorship, a parte do match day, para eles é fundamental. Um clube como o Dortmund, como o Manchester United, que o Barcelona, o Real Madrid, que aquilo que gera num jogo
Sem dúvida, O sem dúvida. Manchester United gera 4, 5 milhões, 6 milhões por jogo. Os Não custos fazer fixos, esses. os custos fixos mantiveram-se todos Pronto. e perdeu-se uma parte importante da receita, não é? E portanto aquilo que era, digamos que a minha vaticínio, previsão, digamos assim, que em maio, demonstrou que de facto mesmo os clubes grandes não estavam preparados para isso e curiosamente houve alguns, ou porque estavam alancados em empresas, ou porque o modelo de negócio deles era um pouco diferente, principalmente os alemães, e nem todos, puderam-se conseguir aguentar de uma forma diferente, mas afetou de uma forma transversal todos os clubes. E portanto não foi o facto de ser um clube grande que deixou de ter problemas, porque nós vimos o Barcelona ter que fazer cortes de 60%, 70% no salário dos jogadores, porque senão era impossível conseguirem Sim, manter sem dúvida. o nível de Sem pagamentos. dúvida. No entanto, Carlos, obviamente que isto é uma pescadinha de rabo na boca, até porque são os clubes que pagam, remuneram os agentes, obviamente. Mas no meio de todo este cenário, não acabaram de certa forma os agentes por ficar um pouco fortalecidos? Ou seja, no sentido em que os clubes que estão dependentes das vendas vão precisar ainda mais dessas vendas. E os clubes Sim. grandes, como está a dizer, acabaram por também não ficar muito beneficiados, portanto também têm de buscar Pedro, oportunidades. mas a não ser que sejam realmente mágicos, vão ter que encontrar clubes para depois fazer essas vendas, não é? Se os clubes grandes, que antes eram os clubes compradores, estão com dificuldades económicas para Sim, fazer sim, parte, sim. de Exato. onde é que eles vão inventar os clubes? É que os clubes Sim, não se sim, sim. inventam, não é? Os clubes Claro, claro. são os que são. E Exato. portanto, acharmos que vamos fazer essa magia de inventar clubes, mais com a questão do fair play financeiro, da FIFA criar restrições à entrada de novos donos e depois a injeção de próprio verbas nos clubes, como fizeram com o Paris Saint-Germain, com o Manchester City, com Coimas e com isso tudo, porque os donos queriam injetar dinheiro nos clubes. Faz com que cada vez haja menos liquidez no mercado. Mas vamos lá ver, isto não é uma situação que se passe no futebol, só no futebol. Vimos na restauração, as pessoas estão. Sim. Eu estive em Marselha há pouco tempo e os cruzeiros eram mais de 20 cruzeiros, mega cruzeiros, estavam parados no porto de Marselha. Portanto, isto é uma crise mundial que afeta invariavelmente todas as pessoas, e achar que os agentes vão tirar benefício desse tipo de situações quando o mercado está Sim, todo sim, com sim. dificuldades. Não, aliás, Só em alguns programas desportivos é que isso não, acontece. aliás, no mercado do futebol, apesar do impacto, até porventura nem foi dos mais afetados, porque se calhar até o turismo, mesmo ao nível de comissões, obviamente que houve aqui uma regressão, mas não, acabou por não ser o mercado mais afetado, não é? Se formos a comparar com outro tipo de mercados onde. Oh, eu acho que foi afetado em todo lado. Evidente que, vamos lá ver, quando há países que os campeonatos fecharam, quando houve uma série de quase todos os clubes tiveram que fazer cortes nos salários e, portanto, fizeram cortes nos salários, fizeram cortes nos pagamentos de comissões, fizeram cortes em tudo, porque é normal. Nós não Sim, sim. podemos querer que o futebol seja um mundo à parte e dizer, não, não, aqui neste mercado está tudo bem, quando não é a realidade. O Claro. mundo é aquilo que é e, portanto, nós temos que adaptar-nos a essa realidade. Claro, claro. E não podemos também ao mesmo tempo ter um tipo de discurso que é quando falamos da parte técnica, é tudo muito claro para as pessoas de que o futebol são humanos e não sei o quê, e que também envolve. E depois, quando toca à parte do negócio, esquecemos, e no entanto, se está ligado à parte relacional, à parte humana, à sociedade, está ligado a todas as vertentes, não é? Seja na vertente do terreno do Claro, jogo, como também na vertente do negócio. sem E dúvida. este ano de 2020, 37% das intermediações de transferência efetuadas pela ProEleven foram de jogadores não agenciados pela empresa, ou seja, acaba por ser um pouco mais de um terço dessas operações. As operações realizadas com base em atletas exteriores à empresa têm vindo a crescer ou a diminuir ao longo dos anos? E qual é que é a expectativa para os próximos anos? Nós sempre fomos uma empresa que fizemos bastantes intermediações. E, mais uma vez, tem a ver com quem é o cliente, muitas vezes, neste tipo de questão. É o clube, é o atleta, são ambos. Para nós, acabam por ser ambos. E é isso que tentamos fazer dentro dos nossos contactos, da nossa rede
de mercado, aquilo que nós entendemos que possa ser útil, propormos determinado tipo de negócios, muitas vezes com atletas que não são agenciados por nós, porque os clubes assim confiam portanto, propomos soluções que fazem sentido para os clubes e acabamos por fazer esse tipo de negócio. Isso acaba também por fazer parte de um trabalho credível, não é? Porque existe uma fação do mercado que acaba muitas das vezes por rejeitar ou deixar cair operações pelo facto de não serem agenciados do próprio agente. Portanto, também faz parte de um agente credível e que está de consciência tranquila a fazer parcerias com outros agentes, também acabar por concluir e celebrar operações desse género, não é? Sem dúvida, acho que sim, acho que é importante para todos, e desde que no final acabe por ser bom para os clubes e para os atletas, isso é que é importante. E entrando agora também na parte final da nossa conversa, debruçando-nos sobre a reforma do sistema de transferências que a FIFA tem agendada para o próximo ano, está prevista, entre outras coisas, a limitação da comissão que o agente pode receber. Falamos de 3% sobre a representação do atleta, 3% do salário quando o agente representa o clube comprador, ou então 10% do montante da transferência quando o representado é o clube vendedor. Qual é que é a sua opinião sobre isto? O que é que acha disto? Pedro, eu sou a favor que o mercado funcione. Eu acho que mais uma vez a FIFA está perdida em relação à questão dos agentes. Nunca nos viu como parceiros, e é um alvo relativamente fácil. Vamos lá ver, há muitos que também se metem a jeito. Mas isso é em todas as atividades. A FIFA fala que em escândalos de agentes e de comissões e depois é dentro do seio da própria FIFA que acontecem os maiores escândalos no futebol. Não deixa de ser curioso que queiram para os outros aquilo que eles próprios não conseguem limitar dentro da casa deles. Vamos lá ver o seguinte, eu acho que devem haver critérios objetivos de transparência, quem não deve não teme, e portanto acho que as pessoas devem ser transparentes. Agora, se é os três acharem que não, porque as comissões que se pagaram nos últimos anos foram um valor brutal. Bom, e as transferências que se fizeram? E os atletas o que ganharam em termos também não subiu exponencialmente, e os direitos televisivos e as pessoas que fizeram de broker entre os direitos televisivos também estão limitados a este tipo de coisas, que eu acho que é muito curioso que a FIFA, e eu ouvi com atenção até um podcast deles com o Luís, se chama Vilas Boas. Eu acho que ele, de facto, acredito que seja muito competente naquilo que faça, parece-me ser boa pessoa, mas eu vou dizer, a mim faz muita confusão, porque não tem a mínima noção das coisas, porque muitas vezes acabava por concordar com coisas que tu dizias, que eram precisamente o contrário daquilo que eles propunham. Portanto, a mim já me faz confusão esse tipo de situações. Quando alguém vem estar a legislar sobre uma área de atividade em que dizem que ouviram todos os interlocutores e que fizeram parte na decisão e não os agentes não tiveram presentes. Portanto, não faz sentido. Só quem tem a experiência desta área é que pode aportar, sendo certo que, evidentemente, que não é por tentar o máximo, há sempre situações que temos que chegar a compromissos, mas aquilo que a FIFA faz é pura e simplesmente, primeiro lavou as mãos. Primeiro a FIFA pura e simplesmente lavou as mãos dos agentes e depois diz aqui dá rei que isto não há aqui regras. Mas foram eles que permitiram que isso se tivesse passado. Sim, porque não se quiseram meter. E agora vêm temas, mas só fazem este tipo de situações. Mas depois dizem, bom, mas se for nos direitos de imagem, que já podem cobrar o que quiser. Mas vamos lá ver se nos entendem. Se há vontade entre as partes, este tipo de coisas não fazem sentido. Definem um valor máximo. Mas curiosamente ninguém diz, mas este é o mínimo. Este é o mínimo. Não, este é o máximo está definido. O máximo está definido. Mas exato. O mínimo dizer, não, mas vocês também menos que isto não recebem. Exato. Se fizeram outro, não, isso não importa, porque calha bem falar deste tipo de coisas, acho que... Não, foi na linha daquilo que eu disse ao Luís nesse episódio. Eu ouvi. Isto acaba por ser, é bastante demagogo, não é? É assim, estávamos a falar sobre isto e eu estou-me a lembrar, quer dizer, no fundo isto é como se o Estado português dissesse assim, há aqui 5 pessoas a andar em plena cidade a 300 km/h.
todo o resto da população está a andar a 80. Epá, não, mas isto é um escândalo, estou a andar a 300. Vamos limitar isto a 20. É Ou seja, triste. não tem sentido, não tem sentido, não é? Não tem, é tratar os agentes, ou seja, à partida, no fundo em vez da FIFA como Organização Mundial do Futebol, estar a tentar credibilizar todos os agentes, no sentido lato da palavra, envolvidos no jogo e envolvidos no futebol, e tirar o melhor de cada um, não. No fundo cai logo pela base, porque já estão a tratar os agentes como se fossem o cancro, em vez de fazer o contrário, Uhum. em vez de credibilizarem uma atividade que é credível e que deve ser tratada como tal. Oh, Pedro, eu sou totalmente a favor da transparência, máximo de transparência. Totalmente a favor. Acho que as contas devem ser. Não tem problema nenhum. Eu acho que totalmente a favor. Este tipo de limitações só para ser, para ser popular, basicamente é isso, para ser popular. Porque dizem porque há uns que ganham muito e há muitos, mas por exemplo, os prazos de pagamento aos agentes, que é evidente que os atletas, e bem, se houver incumprimento, há sanções da parte dos clubes. E bem, não é que, atenção, que não deva acontecer, e bem, mas deve ser para todos, porque se calhar, se formos ver aquilo que acontece muitas vezes, é que muitos agentes para receberem tardam muitíssimo tempo também. Portanto, há uma série de situações que têm que ser definidas e acho que tem que haver critério, abertura. Acho que quem está com transparência nesta atividade não tem nada a temer. Este tipo de propostas avulsas e quem está do lado do não pode intervir, se for útil de ambas as partes, se ambas as partes entenderem que faz sentido, é a FIFA que vem dizer que não faz sentido. O que vão criar é subterfúgios, era ali aquilo que dizia, vão criar outros mecanismos que estão a permitir precisamente que os façam, em vez de o fazer de uma forma transparente e clara e aberta para toda a gente, Claro, claro, perceber. claro. Não, e acaba por ser tão mais injustificado quanto mais nós pensamos em casos concretos. Quer dizer, imaginemos o caso de um jogador que está a ganhar milhões, mas está a ganhar milhões também porque nesse percurso foi ajudado, de certa forma, por um representante que lhe foi arranjando as oportunidades. Qual é que é o sentido de não haver limite para um atleta, não é? Pode ganhar todos os Uhum. milhões do mundo, mas no entanto o seu representante que andou a fazer piscinas e salva aqui a expressão, quer dizer, tu só podes ganhar X, não tem qualquer Claro. cabimento, não tem lógica. E nesse sentido também o dirigente de um grande clube italiano, meu amigo e que também é por sua vez ex-agente, ele dizia-me no outro dia uma coisa engraçada, ele dizia assim, Pedro, eu não acho mal que se limite a comissão dos agentes, a partir do momento em que se garanta que eles recebam, porque o problema é que por vezes o agente pede 10 ou 15, porque por um lado tem medo de não receber, porque pode nem sequer receber, e por outro lado, havendo problemas para receber e tendo de negociar essa comissão, de um valor mais reduzido, está a partir de um valor superior, ao passo que se pedir 3, se calhar em vez de 3 vai ganhar 1%. Isso, sendo que esse aspecto também acaba por ter influência direta na comissão que às vezes no mercado a gente acaba por pedir? Eu acho que tudo está ligado. Evidente que se os recebimentos, atenção que vamos lá ver, não podemos também mais uma vez generalizar, não vamos dizer que todos os clubes atrasam e que há todo tipo, há situações que os clubes são cumpridores e há outros que não são cumpridores. Mas isso, evidente que quem influencia, mas mais uma vez, eu acho que é uma questão entre ambas as partes. Se entenderem que determinado. Há negócios em que se calhar 3% ou 4% dada à procura de um atleta e o trabalho que se fez para promover esse atleta pode até parecer muito, dada a procura que tinha, se calhar outros 7, 8 ou 10 acaba por ser o valor justo para o trabalho que se teve e para a promoção. Há determinadas, não balizar só nesta situação. Aliás, eles próprios dizem que não fizeram porque pronto, tinham que fazer assim. Depois mais tarde veremos se mais tarde se calhar vamos dizer que afinal de contas isto não tem nada a ver com a FIFA outra vez e vocês façam o que entendam porque nós não queremos Sim, saber sim, disso. sim. Não, aquele desnorte que o Carlos falava, fica bem explícito quando se passa, lá está, da tal liberalização para uma limitação, não é? Não há aqui uma questão, não há um caminho em que é vamos fazer isto e agora vamos crescer um bocadinho. Não, aquilo é nada, tudo, nada, tudo. E Tudo. andamos aqui É, neste. é, é exatamente isso. Não É tem muito exatamente sentido. isso.
É exatamente isso. Mas seguindo aqui no âmbito da reforma da FIFA, que a FIFA está a preparar, também está a preparar uma câmara de compensação que, no fundo, uma das coisas que vai fazer é receber o pagamento do clube comprador e depois Uhum, distribuir primeiro os direitos de uhum, formação antes de transmitir então o valor ao clube vendedor. uhum, E a ideia da FIFA é posteriormente alargar também essa câmara de compensação aos agentes no uhum. âmbito das Eu ouvi. transferências internacionais. Isso juntando neste aspecto à futura limitação da comissão, ou seja, metendo tudo numa balança, o agente no geral ficará a ganhar ou a perder, na sua Ó opinião? Pedro, foi aquilo que eu te disse. Eu acho que tudo o que tenha a ver com transparência, eu sou totalmente a favor. E, portanto, totalmente a favor da Câmara de Compensação para depois receber, fazer os pagamentos. Aliás, isso já acontece em Inglaterra, portanto, não estão a inventar nada, não estão a inventar a roda. Isso já se passa em Inglaterra, já se passa em alguns países. Eu acho que sim, cadualizar, dizer, pagamos X esta, e que toda a gente saiba. Que seja claro para toda a gente. Agora, se foi 3, foi 4, foi 5, foi aquilo que foi acordado entre as partes. É livre arbítrio entre as partes. Tal como um jogador ganha mais, ganha menos, porque é que não ganham todos o mesmo, dentro do próprio plantel, nem todos ganham o mesmo. Portanto, este Exato. tipo de situações, e isso quer dizer que são discriminados uns em relação aos outros, porque é que eles então não dizem, não, aqui tem que todos ganhar X e tem que ser. Não, não é assim, as coisas não funcionam assim, e este tipo de regra é porque, mais uma vez, eu acho que fica bem dizer, bom, há corrupção, há isto, e então é os agentes. Sendo certo que primeiro comecem a limpar a própria casa. Eu acho que era importante começarem por Sim, aí, para sim, sim, então sim. termos todos Sim. esse, com transparência, totalmente a favor. Totalmente a favor. E no fundo, Carlos, e só também aqui para terminarmos aqui este ponto, eu acho que uma das coisas que eu acho que acaba por ser mais, vá, entre aspas, revoltante nessa reforma no que toca aos agentes, é porque eu acho que acaba, de certa forma, por beneficiar, ou pelo menos por não prejudicar, as pessoas que eles querem atingir. Ou seja, está-se aqui a criar uma coisa completamente demagoga para combater aqueles que vão ser os menos combatidos, porque quer dizer, está-se a limitar os mais poderosos, no fundo, isso não tem qualquer sentido, porque no fundo está-se a prejudicar toda uma classe, e sem querer ser aqui sindicato dos mais pequenos, mas no fundo acaba por ser um bocadinho por aí, e não é justo também, não é? No fundo está a perceber o que é que eu quero dizer, não é? Nesse Sem sentido. dúvida, e estou de acordo contigo. Estou de acordo contigo. Acho que o próprio a definirem que qual é muitas vezes a motivação, e isso que tu dizias inicialmente, de nós termos atletas num determinado nível, ou treinadores num determinado nível, e termos outros que continuamos a trabalhar, a agenciar, onde o grau de remuneração é totalmente diferente. Se calhar a motivação pode não existir de continuar com esse tipo, e não faz sentido. Depois dizem, não, é muito importante terem um agente, mas é importante até determinados parâmetros. Mas isso Exato, como exato. digo, eu acho que nem eles próprios estão convencidos, e eu quando então ouço falar, ainda mais convencido fico que eles não sabem o que é que estão a fazer. Portanto, vão fazer porque, pronto, então tem que fazer alguma coisa e vamos para a frente. Agora é isto, amanhã vamos ver o que é que será. E para fechar então a nossa conversa, eu pedia que se tem alguma coisa que gostaria de recomendar entre livro, filme, documentário ou série de gestão desportiva ou de futebol. Livros, gosto muito sempre da parte desportiva, gosto de ler os livros e os textos do Jorge Valdano. Não vou querer. O Johan Cruyff sempre me fascinou a maneira como as ideias dele. Depois Daniel Goleman, com inteligência emocional. Enfim, há várias. Eu vou, mediante também o estado de Variando. espírito, vou variando. Séries evento do Last Dance teria que estar, enfim, o All or Nothing que foi feito com o City, com o Tottenham, com o All Blacks, são séries, o Cambridge Analytics, com outras vertentes, com outro grau de influência que podem ter as redes sociais, enfim, uma série de coisas. Gosto de várias coisas e, portanto, digamos que nessa área.
Multifacetada, Não, multifacetada. não, e acho que aquilo que eu gosto pode não fazer nenhum sentido para o resto das pessoas. Partilho completamente dos textos do Valdano. Eu pedi ao meu tio para me guardar os textos cada vez que a bola replicava, porque eu acho que eles faziam isso, acho que iam buscar diretamente ao texto que ele escrevia para a marca, mas simplesmente traduziam. E tenho os textos guardados num dossiê, porque eu acho que ele escreve mesmo bem. Também tenho os livros do Cruyff. E para quem gosta de futebol, acho que sim. Sem dúvida. Carlos, muito obrigado pela presença aqui outra vez. Muito obrigado, Pedro. A todos os ouvintes, não se esqueçam de seguir o Folha no Spotify, Apple Podcasts ou demais plataformas de streaming, assim como colocar um like na página de Facebook e subscrever o canal do YouTube. Um abraço a todos.